Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Waldemar Martins. Já vou pedir para você deixar aquele like abençoado. Estamos lendo a Bíblia. 1 Reis 17. A profecia de Elias contra Acabe. Elias, o tesbita que habitava em Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão por meio da minha palavra. Depois a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Retira-te daqui, vai para o leste e esconde-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Elias partiu e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Mas, decorridos alguns dias, o ribeiro secou, e porque não havia chovido na terra. A viúva de Sarepta. Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai viver em Sarepta, no território de Sidom. Ordenei ali uma viúva que te sustente. Ele partiu para Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber. Quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho. Nós o comeremos e depois morreremos. Então Elias lhe disse: Não temas, vai, faze como dissestes, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traze-o aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da vasilha não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim, ela e sua família comeram durante os muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou, e não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor, que ele falava por intermédio de Elias. Depois disso, o filho dessa mulher, dona da casa, adoeceu gravemente e morreu. Então ela disse a Elia: Que tens contra mim, ó homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer à memória o meu pecado e matar meu filho? Ele lhe respondeu: Dai-me o teu filho. E ele o pegou nos braços e o carregou para cima, ao quarto onde ele mesmo ficava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor: Ó Senhor meu Deus, até sobre esta viúva que me hospeda trouxeste desgraça, matando-lhe o filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: Ó Senhor meu Deus, faz este menino reviver. O Senhor ouviu a voz de Elias, e o menino voltou a respirar e reviveu. Então Elias pegou o menino, levou-o do quarto à casa e o entregou para sua mãe e disse: Aqui está, teu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: Agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. 1 Reis 18. Elias confronta Acabe. Depois de muito tempo, passados 3 anos, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. Então Elias foi apresentar-se a Acabe, e a fome era grande em Samaria. Acabe chamou Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito o Senhor, pois quando Jezabel exterminou os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e os escondeu, 50 numa caverna e 50 em outra, e os sustentou com alimento e água. Acabe disse a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos capim para salvar a vida dos cavalos e das mulas, de maneira que não percamos todos os animais. Distribua entre si a terra para percorrerem, e foram a sós. Acabe por um caminho e Obadias por outro. Então, quando Obadias já estava a caminho, Elias se encontrou com ele, e Obadias o reconheceu e se prostrou em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? E ele lhe respondeu: Sou eu. Vai, dize a teu senhor: Elias está aqui. Ele, porém, disse: O que fiz de errado para entregares teu servo na mão de Acabe?
para ele me matar. Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não há nação nem reino onde o meu Senhor tenha mandado te procurar. Quando eles diziam, aqui não está, e ele os fazia jurar que não haviam te achado. Agora tu dizes, vai e diz ao teu Senhor, Elias está aqui. Pode acontecer que quando eu te deixar, o Espírito do Senhor te levará, não sei para onde, e quando eu der a notícia a Acabe, e ele não te achar, me matará. Mas eu, teu servo, temo o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não disseram a meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 dos profetas do Senhor, 50 numa caverna e 50 em outra, e a sustentei com alimento e água? Agora tu dizes, vai, dizes ao teu senhor, Elias está aqui, ele me matará? Então Elias disse, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, que hoje mesmo eu me apresentarei a ele. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe contou isso. E Acabe foi se encontrar com Elias. E quando Acabe viu Elias, disse-lhe, és tu, ó perturbador de Israel? E Elias respondeu, não sou eu que tenho perturbado Israel, mas é tu e a família de teu pai, pois abandonastes os mandamentos do Senhor e seguistes aos Balaíns. Agora ordena que se reúna a mim todo Israel no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Assera, que comem da mesa de Jezabel. Elias e os profetas de Baal. Então Acabe convocou todos os israelitas e reuniu os profetas no monte do Carmelo. Elias se aproximou de todo o povo e disse, até quando titubeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, mas se Baal é Deus, siga-o. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Então Elias disse ao povo, só eu restei dos profetas do Senhor. Mas os profetas de Baal são 450 homens. Tragam 2 novilhos, escolham eles um dos novilhos, dividam-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não lhe ateiem fogo. Eu prepararei o outro novelo, o porei sobre a lenha e não lhe atarei fogo. Então invoquei o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu, está bem. Então Elias disse aos profetas de Baal, escolhei para vós um dos novilhos e preparai-o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, mas não deveis atear fogo ao sacrifício. Eles pegaram o novilho que lhes havia sido entregue, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos. Porém, não houve voz. Ninguém respondeu. E eles pulavam em volta do altar que haviam feito. Ao meio-dia, Elias passou a zombar deles, dizendo, clamai em altas vozes, porque ele é um dos deuses. Pode ser que esteja falando ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que esteja em alguma viagem. Talvez esteja dormindo e precise que o acordem. E eles gritaram, e conforme o seu costume, se relatavam com facas e com lanças, até escorrer sangue neles. E depois do meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve voz, ninguém respondeu, nem atendeu. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que havia sido derrubado. Ele pegou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor, e depois fez em redor do altar uma cova, onde se podia semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, colocou-o sobre a lenha e disse, enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o sacrifício e sobre a lenha. E disse ainda, fazei-o segunda vez. E eles fizeram segunda vez. De novo disse, fazei-o terceira vez. E eles fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e ele encheu de água também a cova. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e clamou, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel,
e que eu sou teu servo e que tenho feito todas essas coisas conforme a tua palavra. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus e que fizeste voltar o seu coração para ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e a terra, e ainda secou a água que estava na cova. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E Elias disse-me: Agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os agarraram e Elias os fez descer ao ribeiro de Quissom, onde os matou. Então Elias disse a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há trovoadas de uma tempestade. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao topo do Carmelo e, inclinando-se por terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: Sobe agora e olha para o oeste. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então Elias disse: Volta lá 7 vezes. Na sétima vez disse: Uma nuvem se levanta do mar, do tamanho da mão de um homem. Então Elias disse: Sobe e diz a Acabe: Prepara o teu carro e desce, antes que a chuva te impeça. Em pouco tempo o céu se escureceu com as nuvens e veio o vento, e caiu uma tempestade. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor estava sobre Elias, e ele colocou o seu cinto e veio correndo na frente de Acabe até a entrada de Jezreel. Glória a Deus, aleluia. Vou pedir para você fechar os seus olhos e já vou falar aqui. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os seus filhos, Deus abençoe a nossa nação. E vou pedir que você feche seus olhos para que juntos possamos rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Amém.